Perispírito e lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ação e reação, o karma, são muito bem esclarecidos através do conhecimento do perispírito. O que é perispírito? Corpo espiritual que todos nós possuímos. Essa palavra foi cunhada por Allan Kardec. Peri quer dizer em torno do espírito. Em torno. Perispírito, em torno do espírito. Então, perispírito é um corpo espiritual que nós possuímos, e a pessoa, quando morre e vai para o mundo espiritual, ela também possui. Isso é perispírito. Também conhecido como corpo astral e psicossoma. É a mesma coisa. E o perispírito, ele nos ajuda a compreender muito bem o problema da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, as heranças kármicas que cada um produz, não é uma punição, não é um punitivismo. Há pouco tempo teve uma polêmica na BBC, a BBC fazendo uma crítica. Eu não vi a crítica, então eu só vi a postagem, mas não parei para ler. Confesso que eu não parei para ler ainda. Então posso estar cometendo alguma imprecisão, por isso eu não vou me ater tanto à crítica da BBC. Mas alguns companheiros, alguns espíritas, fizeram e isso eu assisti, um diálogo com essa postagem da BBC, dizendo que a doutrina espírita é santa, pura e perfeita, e que os médiuns brasileiros é que cometem erros de punitivismo, etc, etc, etc. Então a grande questão que a BBC, me parece, estava lançando é que a forma como a doutrina espírita trata os suicidas é pouco caridosa para com as pessoas que têm pessoas que se suicidaram. E aí entra a grande questão. Conhecimento espiritual, ele não é algo inventado pelo ser humano. Ao contrário de outras religiões, vamos dizer assim, a doutrina espírita, ela não é uma coisa que um ser humano bolou na sua teologia mental. Kardec foi professor, trabalhou com letras, era inscrito em sociedades da época, de ciências da época. Kardec era uma pessoa com inteligência mediana, bem razoável, inteligência acima da média. Era inscrito, era magnetizador, né? Escreveu livros de como educar crianças. Foi uma pessoa acima da média da inteligência humana. Kardec foi muitas coisas, mas Kardec não foi um guru, um teólogo. Kardec, para apreender a realidade espiritual, ele foi tomar contato com a realidade espiritual através da mediunidade e da paranormalidade dos médiuns que o cercavam. No campo da mediunidade, ele usou a pesquisa do grupo mediúnicos que ele participava e de experiências de grupos mediúnicos que ele teve acesso por correspondência, livros e imprensa, que ele tinha acesso. Ele era poliglota, então Kardec tinha um domínio de alguns idiomas.
Kardec, então, traz as bases do conhecimento espírita não a partir de um achismo teológico, mas sim da experiência do que os espíritos nos mostravam. E, ao longo dos anos, das décadas, esse contato com a realidade espiritual foi se aprofundando e uma coisa ficou bem clara: as pessoas que se suicidam não ficam bem quando chegam no mundo espiritual. Isso é uma realidade. Nós não temos como dizer assim, não é nada disso não acontece nada não, fica feliz, vai estar tudo bem. Nós não podemos mentir sobre o conhecimento da realidade espiritual. E o perispírito, ele pode nos ajudar a entender isso. Então vamos lá. Conhecimento espiritual, ele é uma das leis da natureza. Os espíritos nos informam isso desde a codificação, dos livros de Kardec. É uma lei da natureza. Não é algo que a gente possa impor, que a gente possa manipular. Assim como a gravidade é uma lei da natureza e ela depende, a gravidade do nosso planeta é dependente de uma série de fatores que tornam o fato, nós temos aqui no planeta Terra esta gravidade que preside todo o nosso processo de existência. A gravidade no planeta, na Lua, por exemplo, é diferente. E se algum dia o ser humano quiser viver lá, vai ter que adaptar para ele poder sobreviver. Então a gravidade é uma lei da natureza. E a gravidade da Terra é a gravidade da Terra. Ela não depende de uma teologia explicativa. Ela depende de ciência, que foi bem investigada. O que a doutrina espírita nos passa é que o mundo espiritual, ele obedece também leis naturais. E um dos mecanismos para nós entendermos o processo de consequências pós-morte é o perispírito. O perispírito, esse corpo espiritual que sobrevive após a morte, ele não é só um corpo espiritual. Ele é um armazenador consciencial de todas as ações humanas. Todas as ações humanas que nós fazemos, vamos lá, pensando, falando, sentindo, decisões que tomamos, atitudes conosco mesmo, com a vida e com os outros, o perispírito grava em si mesmo. Quando essas ações humanas são éticas, amorosas, altruísticas, nobres, saudáveis, o perispírito vibra em luz, vibra em aperfeiçoamento, vibra em purificação, vibra em luz. E isso redunda em que nas próximas encarnações, aqueles que possuem este perispírito vão ter vantagens, porque o perispírito, no processo reencarnatório, vai passar todas essas coisas positivas para o próximo corpo físico. Então a pessoa terá, isso é só um exemplo, tá, gente? Não dá para generalizar nada. A pessoa terá uma excelente memória, uma excelente genética resistente a enfermidades, vai ser mais resistente. Não é que ela não venha a ter, ela vai ser mais resistente a resfriado, câncer, diabetes, Covid, do que outras pessoas, né? É conhecido um famoso cantor homossexual que teve 2 relacionamentos e que não... Eu vou falar o nome, né? Eu acho que não estou falando nada de mal. É até interessante. Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso teve um relacionamento
com o Cazuza e com uma outra pessoa, e ambos tinham AIDS. E o próprio Ney Matogrosso fala da surpresa, porque apesar de em muitos momentos eles não terem tido nenhuma prevenção, ele não adquiriu AIDS. Então, o Ney Matogrosso, ele tem uma capacidade, ele disse que foi até pesquisado para saber a raiz da sua imunidade. E isso, gente, é perispiritual. São coisas boas que ele construiu em outras vidas, que trouxe essa marca genética para o corpo físico. Vejam bem, quando a doutrina espírita diz que o modelo moral é Jesus, é nesse sentido, de nos estimular a fazer coisas altruísticas, nobres, pensamentos que valorizem a paz, a fraternidade, fazer trabalhos que levem as pessoas à harmonia, alegria, bem-estar. Tudo isso vai fazer, todo o bem que você irradia aos outros fica demarcado no teu perispírito como um elemento positivo. Todo o bem que você faz ao seu corpo físico fica marcado no seu perispírito como algo positivo. Um livro que você ajude pessoas fica marcado no seu perispírito. O contrário também acontece. Qualquer coisa que seja animalizada, brutal, violenta, virulenta, agressiva, odienta, ciumenta, apegada, cria também nos escaninhos perispirituais marcas de sombra, nódoas, feridas. Agora vamos falar dos suicidas. Um suicida que faz mal a si mesmo marca no seu perispírito esse mal. Simples assim. Assim como se você pegar uma faca e cortar seu dedo, isso vai te dar um problemão. A mesma coisa acontece com o suicida. O ato do suicídio dele, independente de qual formato que ele utilizou, fica gravado e repercutirá na consciência dele, no perispírito. E isso trará consequências para ele no mundo espiritual, porque ele está para fazer isso em estado de perturbação, ele está desidentificado com o que ele é, um espírito imortal. Então isso por si só já leva a um estado de perturbação e terá problemas no perispírito dele, porque tudo aquilo que ele fez continua repercutindo no seu perispírito e trará consequências dolorosas na sua próxima encarnação, dificuldades, impedimentos. Então, uma das coisas que é muito comum, não estou dizendo que acontece em todos os casos, e daqui a pouco a gente vai explicar por quê, mas uma coisa que é muito comum na próxima encarnação de uma pessoa que se suicidou é o encurtamento da vida. Em geral, o suicida, ele tem na sua próxima vida, ou algumas próximas vidas, vidas mais encurtadas. Mas não é Deus que está punindo ele. Ah, você se matou agora, então você terá vida. Não. Por essa série de marcadores paragenéticos gravados na sua consciência em primeiro lugar e depois no perispírito, na hora do reencarne, caso não seja feito ajustes, e aí é que está o detalhe, isso pode ser atenuado através de trabalhos no mundo espiritual que o próprio suicida faz, e também de processos lá do mundo espiritual. Eles podem corrigir algumas questões, mas deixado pela força da natureza,
ao reencarnar, ele terá repercutido na vida imediata as consequências, porque o perispírito dele, no processo de reencarne, passará essas informações para o corpo físico. Isso não é punitivismo, isso é natural. Agora, Vale do Suicida, regiões do mundo espiritual. Para onde vai o suicida quando ele morre? Varia muito. Nem todo suicida vai para vales do suicida. Nem todo suicida vai para regiões umbralinas, dê o nome que quiser dar. Mas muitos vão. Muitos suicidas têm mais amparo do que pessoas que de repente estão fazendo esse vídeo aqui. Pessoas que fazem vídeo espiritualista. E por quê? Porque, gente, vamos lá, vamos repetir a definição de perispírito. O perispírito armazena todas as experiências do indivíduo. Não é só o ato do suicídio, não é só a morte. São todas as experiências do indivíduo. Quem armazena, na verdade, é a consciência da pessoa. Então, lá, no íntimo da consciência, estão gravadas as leis divinas, as leis de Deus. Então, lá, no íntimo da consciência, é que vai estar o processo de como, de que jeito, de que forma, as circunstâncias, os agravantes e os atenuantes de cada atitude. E é lá que vai definir, no íntimo da nossa consciência, se aquele ato, por si só, simboliza uma trajetória completamente equivocada de vida, de escolhas equivocadas, um acúmulo de escolhas equivocadas que acabam levando aquela pessoa a um grau de comprometimento consciencial que leva ele a regiões tenebrosas. Ou se aquele ato foi um ato impensado de uma pessoa que tem uma vida tranquila, que teve uma vida fraternal, uma vida amorosa, uma pessoa que até fez o bem, ou uma pessoa que é inocente demais, jejuna demais, imatura demais e não soube lidar com as emoções, ou de uma pessoa que está num estado de obsessão tão grave, que o suicídio dela não foi suicídio, foi assassinato, ou de uma pessoa que está num estado de depressão tão profunda que ela nem sabe o que ela fez, ela não tem nem reflexão direta sobre o seu ato, foi um ato completamente movido pelas forças perturbadoras do seu distúrbio psiquiátrico. Então, nem todo suicídio envolve uma pessoa em específico, e essa pessoa em específico, um contexto, todo um contexto, que ninguém tem condições de avaliar daqui, da Terra. Muitos jovens, muitas pessoas que se suicidam jovens, são logo recolhidas em hospitais do mundo espiritual. Isso não significa ausência de sofrimento. O sofrimento está ligado às feridas que a pessoa fez a si mesma. Esse sofrimento pode ser atenuado com anestesia, com cirurgia, como acontece aqui na Terra. Vamos falar de uma classe que a gente comentou ontem com o orador que falou lá no Arautos. Os motoqueiros. O motoqueiro que sobrevive ao acidente, ele não vai sentir dor? Ele não vai sentir as consequências da queda da moto? Ralar a perna? Não vai doer? A mesma coisa acontece com todos nós. Então as dores que a gente chega, às vezes, no hospital, no mundo espiritual, está atrelado a uma conduta de vida muito ligada à Terra, que traz as repercussões morais da dor na consciência, que vai refletir como dor lá no mundo espiritual.
E isso é com todos, não é com suicida em específico, é com qualquer um de nós. Uma pessoa pode morrer com tiro, com facada, com queda de um prédio e ser queimada viva e não sentir absolutamente nada quando chega no mundo espiritual. Absolutamente nada. Simplesmente ela levar um susto, o que aconteceu, onde é que eu estou? E todo aquilo, por mais trágico que o corpo dela esteja, por mais triste tenha sido o seu desencarne, por mais violento que tenha sido, isso não ser levado para o mundo espiritual, tampouco isso ser gravado no perispírito para próximas vidas, porque não há um vínculo consciencial do indivíduo e aquela morte. Mas o mesmo não acontece quando nós criamos condições que levam a um desencarne infeliz. A gente tem até na doutrina espírita uma expressão que é o suicida moral ou suicídio indireto, que é esse que a maioria de nós estamos incorrendo com a má alimentação, ausência de exercício físico, mau humor, nervosismo, agitação, posse, vício, drogas, etc. Então nós não temos como salvar uma pessoa que desencarna tentando mentir que ela não vai ter nenhum transtorno lá no mundo espiritual. Se você morde a língua, uma vez eu estava aqui fazendo um vídeo desse, caminhando, mordi a língua. Eu senti dor. É uma coisa natural. Agora, se eu morder minha língua proposital, eu vou sentir dor também. Então, quanto às questões conscienciais do suicida, como a gente falou, cada circunstância é muito específica. Mas, em geral, quanto menos perturbador e quanto menos obsessivo, influência obsessiva, esse suicida tiver no ato, maior será a repercussão disso no seu perispírito, como será a repercussão no nosso perispírito todas as nossas ações. Quanto maior for um processo de obsessão grave ou de falta de conexão com a realidade num processo psicopatológico depressivo profundo, menor será a repercussão no seu perispírito, porque a sua consciência mesma sabe que ele, na verdade, não estava totalmente lúcido quando fez o ato. Então ele não pode, a própria consciência dele não grava aquilo como culpa, remorso, dívida, e não afeta tanto o perispírito dele. Ok, gente? Então o perispírito, ele é esse modelo organizador biológico que vai repassar para próximas vidas todos os trunfos, todas as vitórias e todas as derrotas que nós construirmos em vida, todos os sentimentos, pensamentos e ações. Sempre lembrando, só para a gente terminar, que o mundo espiritual pode atenuar esse processo. Como? Primeira coisa, os méritos da pessoa antes do seu ato, no caso do suicídio, os méritos dela que ela teve em vida. Segundo, o desencarne, né? A pessoa desencarnou, suicidou não, mas traz uma série de problemas no seu perispírito. Teve um caso de uma pessoa que ela está no livro Ação e Reação, ela deu um tapa num pai e o pai amaldiçoou. E lá no mundo espiritual, a mão dele estava retorcida. Então, aquele amaldiçoamento foi uma descarga hipnótica, energética, que repercutiu no íntimo da alma que estava em erro. E isso levou a uma repercussão no perispírito do filho. Então ele lá no mundo espiritual
tinha a mão retorcida, mas já estava o quê? Arrependido de quem ele for em vida, estava praticando o bem. Dependendo da quantidade de ações benéficas, de ações positivas, dependendo do número de pessoas que ele ajudou, que ele fez o bem, de pessoas que são gratas a ele, de amizades, ele poderá, primeiro, tem duas opções. Primeiro, naturalmente reconstituir a mão perispiritual dele, num processo de libertação daquele ato passado, através do bem. Segundo, antes de renascer, devido a tudo que ele fez de bom no mundo espiritual, eles fazerem uma cirurgia no seu perispírito, consertando a sua mão. Ou seja, não havendo então no seu reencarne uma repercussão do perispírito para o corpo físico que possa trazer sérios problemas à mão. E mesmo assim, em reencarnando, aquela mão pode trazer algum tipo de fragilidade, uma tendência a sofrer acidente, um problema ligado a alguma questão óssea, alguma questão de circulação. Dependerá muito de como ele vai conduzir esta vida. Quanto mais distante, eticamente, ele estiver das antigas condutas da vida passada, menos repercussão ele terá. Quanto mais próximo de escolhas profissionais, escolhas comportamentais, ele tiver da antiga vida em que ele deu tapa no pai, maior será a repercussão perispírito, corpo físico e problemas na mão. Então vejam bem, tem um fator, o perispírito é um fator fundamental para a gente entender o processo de lei de causa e efeito, destino do mundo espiritual e todas as questões relacionadas a o que acontece conosco após o desencarne. Esses dados a gente queria passar, né? Claro que esse assunto implica em maiores questões, mas acredito que a gente já tenha feito uma reflexão sobre o tema. É um tema que eu gosto, né, de refletir sempre, e tá aí. Tá bom, gente? Paz e bem a todos.